Origem está o ângulo inferior da escápula, inserção na crista do tubérculo menor do húmero, faz rotação interna, extensão e auxilia na adução do ombro. Tá ele aqui, ó, vou baixar esse aqui só para a gente ver. Olha aqui. Aqui tá o redondo menor. Então, olha, todos do manguito saem da escápula e vão em direção à cabeça do húmero. O subescapular, aqui, ó, percebam que aqui a gente é como se a gente tirasse as costelas, né? Só para a gente visualizar, porque ele é um músculo que fica embaixo da escápula. Então, por isso que a gente não conseguiria ver ele pela visão posterior. Então, imaginando a posição, né, frontal, a gente vendo de frente, ele estaria aqui recobrindo, então, toda essa parte anterior aqui da escápula e inserindo nessa porçãozinha aqui do tubérculo menor do húmero, tá? Então, ele ajuda na rotação interna, na adução do ombro. Então, aqui a gente fecha os 4 músculos que formam o nosso manguito rotador. E aí agora a gente tem uma série de outros músculos que vão também, né, fazer movimentos no ombro, mas agora já não são do manguito. Então, o redondo menor é do manguito, o redondo maior não é do manguito. Então, não confunda. Também tem a origem na escápula, só que aqui no ângulo inferior da escápula, e ele vai inserir aqui na crista do tubérculo menor do húmero. Tá? Então, faz rotação interna e ajuda também na adução. Quando a gente vai falando de movimento, a gente vai pensando no músculo, para vocês tentarem imaginar qual que é a ação muscular desse músculo, é só vocês olharem a direção das fibras e imaginar esse músculo encurtando. Então, olha, se você imaginar que isso aqui está encurtando, ele vai puxar para dentro, não vai? O braço, o húmero. Então, ele faz a adução e ajuda na rotação interna. Até aqui tranquilo, gente? Professora, o redondo maior que é do manguito? O redondo menor. O menor, né? Menor, que eu vou voltar nele aqui, ó. O menor Tá. é o do manguito. Ah, tá. E o maior não. O maior não é do manguito. Tranquilinho? Tranquilo, obrigada. Então, esses vocês têm que decorar, porque esses aqui, ó, vou voltar aqui, onde que tá os 4, ó. Isso aqui a gente fala o tempo todo. Músculos do manguito, músculos do manguito, músculos do manguito. A gente já fala assim, no plural, porque aí a gente está falando só sobre estes aqui. Na aula prática, eu vou mostrar um truquezinho bobo que a gente faz com a mão, em que a gente faz para lembrar onde que está o posicionamento de cada um. A gente imagina o músculo, né, abraçando como se fosse a cabeça do, né, do húmero, e aí a gente consegue fazer a marcação pelo dedo de posicionamento anatômico deles. Então, é uma coisa bobinha que a gente aprende na faculdade, que ajuda a gente a lembrar pro resto da vida. Que seria mais ou menos essa figura aqui, ó. A gente abraçando aqui, subescapular, supra, infra e redondo menor. É exatamente o posicionamento que eles têm. O sub, o supra, o infra e o redondo menor. Tá? Então, são os músculos do manguito. Aí fora, então, saindo dos músculos do manguito, a gente então tem o redondo maior. Então, tá aqui o redondo maior. Então, tentem sempre pensar isso. Olha, eu vou pensar onde que está a fibra e vou pensar ele encurtando. Quando ele encurta, ele vai tracionar o osso e vai gerar o movimento. A gente tem romboides. Os romboides também são 2. Romboide maior e romboide menor. Então, de novo, vou tirar aqui da frente. Romboide menor, tá? Porque ele é menor do que o maior. Olha que coisa lógica. Então, a gente tem aqui o romboide menor e o romboide maior. Origem. Então, a gente tem nos processos espinhosos. Então, a gente lembra lá das vértebras. Os espinhosos não são esses mais centrais e maiores? Daqui que a gente sai, então, dos processos espinhosos de C7 a T1
A gente tem aqui e insere na borda medial ou margem medial da escápula. O que que eles fazem? Retração da escápula, principal função, ajudam na estabilização dessa escápula e também auxiliam na adução e elevação do braço quando a gente está com o movimento acima da cabeça, acima de 90 graus. O movimento da escápula e do húmero, a gente vai, logo aqui na frente eu vou falar sobre ele, que é o que a gente chama de ritmo escápulo-humeral. A gente vai ver essa relação que a gente tem que ter entre o movimento da escápula e do húmero para permitir esse movimento de 180 graus que a gente faz. Certo? Então, aqui a gente tem redondo, né, o romboide menor e o romboide maior. A gente tem um músculo grandão, olha, esse músculo enorme que pega quase toda a nossa parte posterior do dorso, mas com uma inserçãozinha pequenininha. Esse músculo, hoje, mais atual, é latíssimo do dorso. Ele, na minha época, a gente chamava ele de grande dorsal. Então, se você estiver estudando para um livro mais antigo, ele pode vir como grande dorsal. Os livros mais modernos já vêm como latíssimo do dorso, tá? Então, é um músculo que pega quase que toda a parte torácica, indo até a parte sacral, bem baixa mesmo. E aí ele tem essa inserção aqui no sulco intertubercular do húmero. Então, com uma grande origem, uma inserção pequenininha. Então, o latíssimo do dorso, ele faz a adução, extensão, rotação interna do braço e a depressão do ombro. Tá? Então, a gente tem aqui o grande dorsal. Trapézio. Trapézio é um músculo mais conhecido, porque é um músculo, né, que a gente acaba, como ele é um músculo mais superficial e é um músculo onde que as pessoas conhecem mais, porque, né, malham, e aí acaba falando mais sobre trapézio. O trapézio, ele é dividido em 3 porções, por isso que ele está coloridinho aqui, em 3 cores. Então, a gente tem o trapézio superior, o trapézio médio e o trapézio inferior, tá? Então, a gente faz essa divisão, mas vocês vão ver que, né, a origem, então, é diferente, são de processos espinhosos diferentes, porque aí cada um na sua altura, na coluna vertebral, mas a gente vai ter a inserção, né, comum, que é no terço lateral da clavícula e no acrômio e uma parte da espinha da escápula. Então, a gente vai ter funções diferentes também para essas porções. Tá? Então, a gente tem o trapézio superior como fazendo a elevação do ombro. É esse movimento que a gente faz aqui, ó, de elevar o ombro. O trapézio médio, ele vai fazer a retração da escápula. Então, quando a escápula ela vai para o meio, ela vai se aproximando da coluna vertebral. E o trapézio inferior, ele ajuda na depressão da escápula. Simplesmente desce a escápula. Esses movimentos escapulares, gente, tá naquela outra aula que eu postei para vocês já, tá? Então, se vocês tiverem dúvida o que é retração, protração, elevação, depressão, rotação, vocês me falam que eu volto. Então, aqui o trapézio nas suas porções. Temos um outro músculozinho aqui, que é o levantador da escápula. Tá? É um músculo que ele vai ter a sua origem nos processos transversos agora. Olha aqui onde que está o processo espinhoso. Esses vão ser dos transversos, esses que ficam laterais, de C1 até C4. E aí ele vai inserir aqui nessa parte superior da espinha da escápula. E aí ele é o único que dá para a gente pensar na função. Levantador da escápula, o que ele faz? Elevação da escápula. Ele é motor primário para isso. Ele auxilia na retração e na inclinação lateral do pescoço. Tranquilo? Se estiver muito rápido, vocês me interrompam. Tá bom. Tá. Outro músculo com ação também no ombro, mas agora na parte anterior. Peitoral maior.
Então, o peitoral maior também é um músculo mais, né, um músculo grande, que pega toda a região aqui da frente do tórax, com uma inserção pequenininha aqui no tubérculo maior do úmero, tá? A origem, então, começa desde o terço médio aqui da clavícula, manúbrio, externo e costelas. Quais costelas? De segunda a sexta costela. E insere lá no tubérculo maior. Quando a gente imagina, olha esse tanto aqui na direção das fibras, quando a gente pensa esse músculo encurtando, olha o que ele vai fazer com o ombro. Jogar o ombro para dentro, concordo? Com o braço, desculpa, para dentro. Ou então rodar o braço para dentro. Então ele faz a adução e a rotação interna do ombro. Temos o peitoral maior e a gente tem o peitoral menor. O menor, gente, fica abaixo do peitoral maior. Então, aqui, ó, para essa figura, é como se a gente imaginasse tirando esse peitoral maior, a gente rebate o peitoral maior para conseguir ver o peitoral menor. Então, o peitoral menor, ele tem origem na segunda à quinta costela e vai inserir aqui no processo coracoide da escápula. Tá? O que ele vai fazer? A abdução da escápula e vai girar a escápula para baixo. Serrátil. O serrátil é extremamente importante, é o músculozinho que a gente consegue ver aqui na lateral, que o pessoal que é malhado, que é todo definido, a gente consegue visualizar ele aqui na parte lateral do tórax, porque ele tem origem nas costelas e vai se inserir na borda medial da escápula. Ele faz a protração da escápula. O que é protração? A gente abre a escápula. Então, é como se fosse a abdução da escápula. E ele ajuda também, né, vai ajudar na protração na hora que a gente faz a abdução do ombro. Esse é o serrátil anterior. O córaco braquial, vocês vão ver o córaco braquial também quando a gente estiver falando dos músculos do braço. Mas é um músculo que, olha, passa aqui na região interna, origem no processo coracoide da escápula, e ele faz a inserção na face medial. Então, a gente fala que é no meio do úmero. Aqui no meio do úmero. Ele vai fazer a flexão e adução do ombro. Deltoide. O deltoide, ele é um músculo também bem conhecido, porque ele é o mais superficial, é esse que a gente consegue, né, tocar aqui na parte mais superficial do ombro. Ele também, a gente faz uma divisão anatômica em relação ao direcionamento das fibras em anterior, médio e posterior. Então, ele recobre, de uma certa forma, todo o ombro. Então, posterior, médio, anterior. Tá? Então, cada uma das suas porções vai ter uma origem diferente, mas a inserção ela é única. A inserção é aqui embaixo, na tuberosidade deltoide. Por isso que ganhou o nome de tuberosidade deltoide, porque é único, né, que as 3 porções do deltoide se inserem nessa porçãozinha aqui. Mas as origens, olha, eles são diferentes, tá? Então, o anterior é na parte acromial da clavícula, o médio no acrômio da escápula e o posterior na espinha da escápula. Também cada um vai ter uma função diferente, olha. O anterior ele vai ajudar na flexão, na rotação interna, o médio na abdução e o posterior na extensão e rotação externa do ombro. Olha que beleza! Aqui, gente, é para tentar facilitar a vida de vocês, olha. É um quadro já, né, com todos os músculos que atuam na cintura escapular. Então, olha, os músculos da região peitoral, dos superficiais do dorso, os músculos propriamente do ombro, com a sua origem, com a inserção e com a ação. O que eu sugiro para vocês? O que eu sugiro? Apesar de eu ter colocado esse resumo para vocês, façam isso, escrevam. Vai olhando músculo por músculo, põe o nome do músculo, faça o desenho, escreve, porque é na repetição que a gente vai gravando.
Então, quanto mais vocês escreverem, desenharem, colorirem, mais vocês vão gravando isso aqui. Essa é a parte difícil, é a parte mais, né, é a parte mais difícil e mais chata que eu acho da anatomia, é a gente tentar ficar decorando, ficar gravando essas origens, inserção, né, e ação. Mas vocês têm que saber, tá? A ação principalmente. Porque quando a gente fala assim, os músculos que são abdutores do ombro. Então, a gente tem que ver quem faz a abdução. Não é só um músculo. Então, normalmente é combinação de mais de um músculo. Quem faz a elevação da escápula? Então, a gente tem um monte de músculo. Então, quando a gente fala assim, os abdutores, os flexores, os adutores, a gente está falando de um conjunto de músculos. E aí, individualmente, vocês têm que saber a ação de cada um deles. Fácil? Super, né? Uhum. Super fácil. Só decorar. Não, fácil já. Só isso. Só isso. Então, gente, ó, músculo, origem, inserção e ação. Então, a origem é uma outra coisa que vocês vão achar, dependendo do livro que vocês pegam. Vocês podem não mais achar esse termo, origem. A gente sempre chamou, né? Origem e inserção. Então, é da onde que sai para onde que chega. Agora, os livros, tem alguns livros mais atuais que eles falam de inserção, como é que eles chamam? Eles chamam de inserção inicial, inserção final, alguma coisa assim. Nem eu gravei, porque a gente, na prática, todo mundo fala origem e inserção, tá? Mas vocês podem achar de acordo com, dependendo, uma nomenclatura diferente. Lembrei, é inserção proximal e inserção distal. Eu acho que fica mais confuso. Então, a gente sempre fala origem e inserção, mais fácil. A gente não tem erro, não esquece de onde sai para onde que está indo. Bom, a gente tem outros músculos, né? Tem os músculos, na verdade, outros não, são aqueles mesmos que a gente viu, só que os músculos agora que vão atuar no movimento da escápula. Então, a gente falou do movimento do braço, né? Do húmero. Agora a gente vai começar a falar deles com a sua ação na escápula. Por quê? Porque a gente tem uma coisa chamada, vou passar rapidinho, depois eu volto, chamado ritmo escápulo-humeral. Depois eu vou voltar nisso aqui. Para chegar aqui, ó. O que é ritmo escápulo-humeral? Ritmo escápulo-humeral são os movimentos que têm que acontecer simultaneamente na escápula e no húmero para permitir que a gente tenha uma abdução de ombro de 180 graus. Então, 180 graus para movimento, para biomecânica, é uma amplitude de movimento muito grande, né? E a gente só consegue fazer esse movimento nessa amplitude correta quando a gente tem um perfeito funcionamento entre a escápula e o húmero. Se a escápula não fizer os seus movimentos, ela trava o movimento do braço. Por isso que é tão importante, né? Então, todo paciente que a gente chega, que ele tenha qualquer disfunção de ombro, então, por exemplo, tem uma tendinopatia do ombro, tem uma capsulite adesiva, tem uma bursite, qualquer disfunção que ele tem, a gente analisa o ritmo escapulo-humeral. Por que a gente analisa? Para a gente ver se existe algum problema em que o paciente não está conseguindo elevar o braço aos 180 graus por um problema na escápula. Então, a gente faz essa análise. O que é essa análise? O braço, quando a gente começa a fazer a abdução do braço, a gente tem que lembrar o seguinte: de 0 a 30 graus de movimento, esse movimento de abertura, ele ocorre somente na glenohumeral, ou seja,
só o húmero está mexendo. Então, até 30 graus de abertura aqui do húmero, só na glenumeral. A partir de 30 graus, a gente precisa que a escápula comece a rodar. Porque se ela não rodar e elevar, ela trava o movimento. E aí, o que a gente tem uma relação que a gente chama de 2 para 1. Que tá aqui, ó, que eu coloquei, ó, 2 para 1. O que é isso? A cada 2 graus de movimento na glenumeral, a gente vai ter 1 grau de movimento da escápula torácica. Então, para cada 2 graus de abdução ou de flexão do ombro, a escápula gira 1 grau para cima. Então, ela começou 30 graus, é só o ombro mexendo. Então, aqui, vamos imaginar que aqui é a escápula, aqui é o húmero. Comecei aqui em repouso, 30 graus, só aqui na glenumeral. Para eu continuar acima de 30 graus, a cada 2 graus de abertura, eu tenho que ter 1 grau de movimento de rotação da escápula. E aí, isso vai até a gente atingir aqui o movimento completo. Então, a gente fala que para ter 180 graus de movimento de abertura aí do braço, de abdução do braço, a gente tem 120 graus que ocorrem na glenumeral e 20 graus que tem que ser de movimento da escápula torácica. Isso é o ritmo escapulomeral. Aí eu coloquei o linkzinho de um vídeo, ó, que já vai levar vocês lá para o YouTube, que eu acho que é mais fácil para a gente visualizar. Olha aqui o movimento. Ó, isso aí ele só está fazendo um movimento de circundação e agora ele vai começar a abrir. Reparem aqui, ó. Levou atrás e vai começar a abrir. Deixa eu voltar aqui. Viu que tem um momento? De novo, ó. Voltou agora. Tem um momento que a escápula não roda e tem um momento que a escápula começa a rodar. Isso é o ritmo escapulomeral. Então, o que a gente faz? O que a gente fala, né? O que a gente faz com o paciente? A gente pede o paciente para tirar, por exemplo, a camisa. Ele vai tirar a camisa e a gente vai olhar se, na hora que ele está levantando, né, que está abduzindo o braço, se a escápula, ela começa a rodar antes da hora, ou se ela está parada, se passou de 30 graus de movimento do braço, ela não começou a rodar, então isso é porque está errado. Então, a gente consegue avaliar visivelmente, é só pedir ao paciente, se você tiver dúvida, a gente pode até fazer isso aqui no paciente, olha, fazer uns pontinhos de marcação na borda medial, no ângulo inferior, na borda lateral da escápula, e aí a gente vai acompanhando o movimento da escápula, e aí a gente vai relacionando com o ângulo aqui do braço. Se atrasar o movimento da escápula, atrapalha o movimento do braço. Se a escápula começar a mexer antes de 30 graus, atrapalha o movimento do braço. Então, tem que ter um movimento harmônico entre a glenumeral e a escápula torácica para permitir os 180 graus. Gente, dúvidas sobre o ritmo escapulomeral? Aproveita aí, todas as angústias aí, bota para fora. Aí agora eu estou voltando para os músculos. Então, se a escápula tem um movimento, né? Se a escápula a gente consegue mexer, a nossa escápula, a gente tem esses músculos que vão atuar diretamente nela. Então, o trapézio, né? O trapézio superior, médio e inferior, ele mexe na escápula, ele levanta a escápula. A gente tem os músculos depressores da escápula, então que vai ser o trapézio inferior, o grande dorsal e o peitoral menor. Aqui, ó, puxa para baixo a escápula.
A gente tem os músculos que fazem, né? O músculo que faz a protração da escápula, que é a abdução da escápula, que é o serrátil. Tem os músculos que fazem a retração da escápula, né? Que corresponderia à adução. Então, a gente tem aqui a parte do transverso, romboide maior e menor, e a parte do trapézio inferior. E é isso. Aqui volta mostrando um pouquinho do deltoide, né, e do supra, que são os dois músculos principais, né, os motores primários da abdução. Então, todos esses músculos aqui que eu falei, eles vão, né, aqui na verdade no ritmo escapulohumeral, o que mais vai interferir vai ser o serrátil. Na verdade, todos, né? Porque se a escápula estiver travada, se ela não rodar na hora certa, pode ser que, por exemplo, os músculos que fazem a retração estão tensos, estão segurando a borda medial e o ângulo inferior, e a escápula não consegue começar o movimento na hora certa. Então, como a gente sabe quem atua e o que eles fazem em cada momento, a gente consegue imaginar na hora que o paciente apresenta a disfunção, a gente consegue imaginar qual grupo muscular ou quais os músculos, né, deveriam estar funcionando e não estão funcionando, ou aqueles que estão tensos demais e estão travando o movimento. Aqui também a gente tem músculos que são adutores e extensores. E aqui, então, são os músculos separados por grupos, porque é o que é mais comum a gente falar. Olha como é que eu facilito a vida de vocês. Quando a gente fala, quais são os músculos flexores, os abdutores, rotadores, adutores. Então, aqui eu também já trouxe para vocês separado por ação. Então, vocês têm que saber o músculo e a sua ação principal. Depois vocês têm que saber a origem e inserção, porque isso também para a gente é importante. Mas aqui já está o grupinho aí dos músculos. Dúvidas? Tranquilo? Aqui, plexo braquial, que a gente já falou na outra aula. Plexo braquial a gente já falou, né? Da importância do plexo. Aí, essa aula eu vou postar para vocês lá no portal também, para vocês terem acesso. Tranquilo, pessoal? Sim? Não? Tranquilo. Mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Peguem Bem mais ou menos. Peguem essas dicas. Pega os músculos, desenha, escreve, faz esses quadrinhos comparativos e vai tentando de uma forma ou de outra, repetindo isso na cabeça de vocês. Então, vocês já sabendo a parte óssea, agora a gente já está começando a agregar a parte muscular, que como eu falei desde o primeiro dia, gente, a parte muscular é o que faz a gente sofrer. Porque ela é realmente mais difícil, porque tem esse tanto de nome, tem origem, tem inserção, tem ação. E eu nem falei de inervação hoje, hein? Nem associei, porque daqui a pouco a gente vai ter que associar o plexo braquial nisso. Certo? Certo. Oremos. Oremos, tudo vai dar certo. Agora vocês estão com muito tempo em casa, todo mundo bonitinhos, todo mundo de quarentena. Vão pegar os livros de anatomia.